A nossa próxima convidada tem muitas histórias para nos contar. Ela é atriz e desde 2007 que se dedica à narração de contos dentro e fora de Portugal. E há cerca de um ano vai todos os meses à Associação Renovar a Moraria com o projeto Contaria para contar, cantar, encontrar e encantar todos aqueles que por lá passam. Um grande aplauso para a Ana Sofia Paiva, que está cá conosco. Olá, Ana. Bem-vinda ao Agora Nós. Muito obrigada por estar connosco. Oh, Ana, quando nós falamos em contar histórias, é uma arte tão bonita, porque na realidade os grandes sonhos que tivemos desde muito cedo, quando éramos pequeninos, e as grandes memórias que temos, passam sempre por alguma história que alguém nos contou. Normalmente os nossos pais, na maior parte dos casos. E eu conto histórias todos os dias aos meus filhos, sempre mais do que uma antes de dormir. E eu sinto também que, com isso, eles ficam crianças diferentes, muito mais abertas ao mundo e à criatividade. Ter como trabalho, ser contadora de histórias e recoletora de histórias é uma coisa extraordinária. Muitos parabéns. Obrigada. Quando é que isso começou na sua vida? Profissionalmente começou há cerca de 10 anos, um bocadinho mais. Mas a minha relação com as histórias vem de berço, de família, como com quase toda a gente. Exatamente, sim. Felizmente. Lembra-se da primeira história que contou? Lembro-me. E que depois sentiu, não, eu acho que quero fazer disto a minha vida. Lembro-me. A primeira história que contei foi a primeira história que eu ouvi. Sim. E que eu ouvi a infância toda. Qual? E que é muito conhecida, que é o Macaco do Rabo Cortado. E que é a história da minha vida. E que é o meu grande amigo e melhor companheiro. É? O Macaco do Rabo Cortado? O melhor companheiro de sempre. De facto. Sim. E acho mesmo que todas as pessoas têm uma história que é a sua melhor companheira. Certo. E quem não tem, devia descobrir. Devia ter. Qual é que é a história do Macaco do Rabo Cortado? O Macaco do Rabo Cortado é um macaco que entra num lugar que não conhece e que é achincalhado por ser como é. Por ter um rabo cortado? Não, por ter um rabo. Um rabo, ponto. Sim, que é Claro, normal claro. num macaco. Com certeza. Portanto, ele é maltratado por ser como é. É triste. É triste, de facto. E depois a parte da moral da história, que é maravilhosa. Sim, mas a moral não é o mais importante nas histórias. É a viagem que fazemos com a história. Que nós fazemos, é o encontro que nós fazemos com a nossa própria história a partir daquela história. Exatamente. Então, e quando é que chega à Moraria e começa a contar histórias? Este projeto, o Contaria, que é apenas um dos muitos projetos que tem. Sim, a Contaria foi um convite, um desafio da Renovar, da Inês Valsinha, de conseguirmos fazer uma vez por mês sessões, é às 19 horas, portanto é ao fim da tarde, gratuitas para famílias e para quem quisesse ouvir e contar. Certo. Que se mantivesse uma vez por mês. Eu pensei, impossível, não consigo fazer nada com tanta fidelização, porque estou sempre a viajar. Sim. Então assumi o compromisso e já estou há mais de 2 anos, na verdade. A última quarta-feira de cada mês. E como é que é essa Na Renovar a quarta-feira? Moraria. É uma festa. Imagina. No início era só eu a contar e poucas pessoas. Rapidamente começaram a vir muitas famílias. Hoje em dia temos mais ou menos sempre o mesmo tipo de público. Há muita gente que se repete, mas vêm sempre pessoas novas. E já há muitas pessoas a contar, a subir ao palco e a contar. Histórias de vida, histórias tradicionais, contos com livro, há crianças a contar, a dizer poemas. Portanto, é realmente um encontro familiar. Mas conta compromisso. histórias com livro ou sem livro? Eu conto histórias sem livro. Sem livro. Conto contos de tradição oral. E Sim. onde é que os vai recoletando? Eu tive a grande sorte de começar a trabalhar nesta área como investigadora. Eu fui trabalhar para o Arquivo do Conto com a professora Isabel Cardicos, que é a nossa grande cabeça e estudiosa do conto tradicional português, e comecei a trabalhar no arquivo. Portanto, eu tive durante muito tempo só a fazer transcrição das recolhas que já tinham sido feitas. Exatamente. Portanto, esse é o meu grande repertório. É tudo aquilo que eu ouvi por recolha direta ou por ouvir indiretamente, não é? As recolhas dos outros. Sim. Quando há muitos contos que nós ouvimos ou que temos inclusivamente livros em casa, eu tenho bastantes de contos tradicionais portugueses e há uma série de contos que eu nem sonhava que fossem tradicionais portugueses. Muitas das vezes achava que eram contos que se contavam por aí e que depois afinal eram contos que se contam única e exclusivamente em Portugal e que portanto depois vão passando de boca em boca para quem os quiser levar como o vento, não é? Sim. Vão levando as histórias por aí. O que é que define o tradicional português? Há alguma linha condutora?
Um conto tradicional é definido por ser uma história que se conta repetidamente numa determinada área cultural, numa determinada área geográfica. Portanto, o que nós temos, os contos não são portugueses. Sim. Os contos tradicionais vivem em versões e, portanto, o que acontece é que há mais versões contadas em Portugal. Certo. E isso define uma identidade, define uma escolha, uma curadoria nossa, de dizer, não, nós contamos desta maneira, Certo. esta história. Mas para além do Contaria, tem outros projetos de contos, não tem? Tenho. Sim, A quais? Contaria é o projeto mãe agora, porque é o que me prende a um lugar. O que eu faço é andar pelas escolas, pelas bibliotecas, tanto em Portugal como fora. Viajo muito, tenho tido muita... Mas viaja muito a contar? Um grande privilégio a contar. Sim. Em festivais e encontros. Portanto, a Contaria é o lugar onde me podem encontrar sempre. Em Lisboa. Sim. E depois vou fazendo, sou muito de criar novos projetos, nunca estou sossegada. É um macaco do rabo cortado. É um muito macaco de rabo complicado. cortado, sim. É um andarilho. Qual é que é aquela história que lhe pedem sempre? Há alguma que se peça sempre? As Sendo crianças, das mesmas sim. famílias, depois chega As ali um crianças, plano. sim. Sim. As Quais é que crianças, elas gostam sim. mais? É um bocadinho, depende muito, não há histórias que agradem mais, eu acho que tem a ver com o momento e com a construção que se consegue, mas quando uma criança ou um grupo de crianças fica fixado em algum elemento de uma história, Sim. costuma querer ouvir e repetir sempre esse momento. Isso é muito interessante. Qual é que é a sua grande inspiração? A minha grande inspiração, minha Ou família, a minha família, as minhas memórias e os grandes contadores de histórias que eu já ouvi, tanto na família como fora. Sim. A grande referência que tenho e que têm todos os contadores de histórias neste país é o António Fontinha, que é a pessoa que abriu esta profissão, na verdade, este caminho. Isto é uma invenção. Eu não sou contadora de histórias, sou atriz. Sim, Todos claro. nós vimos de algum lado. E ser contador de histórias é um privilégio que foi aberto por esta pessoa, esta figura, este narrador que conta contos de tradição oral. Mas, além dele, tenho outros grandes contadores que tenho ouvido. E escrever, já lhe passou criar? Não apenas contar histórias, mas criar histórias e passar a contá-las porque são suas também. Eu escrevo muito, escrevo sobretudo poesia, não escrevo conto. Eu reconto e nós todos que recontamos e que temos as nossas versões de contos tradicionais somos autores dessas versões. Claro. Porque, pronto, acrescenta-se um ponto e mais do que isso, acrescenta-se ponto de vista e acrescenta-se de nós. Mas ainda não pensei em reescrever, passar para a escrita, reescrever uma versão de um conto ou encontrar a minha. Acho que ainda preciso de fazer muito caminho na boca com estas histórias. Exato, para depois as passar também para a mão e para o papel. Os contos africanos e brasileiros também exercem sobre si um encantamento, não é? Sim. Porquê? O que é que têm de especial? Tem de especial a minha relação com esses lugares. Qual é? Vivi no Brasil, passo muito por Cabo Verde desde os 15 anos. Portanto, tenho uma afinidade grande e um grande interesse por conhecer a cultura. E depois, quando estávamos já a terminar a feitura do catálogo dos contos tradicionais, que têm as versões análogas dos nossos contos nos países lusófonos, descobri uma possibilidade de criar pontos muito interessantes. Exato. E como tenho viajado muito por esses lugares, é sempre bom levar um conhecimento de como é que é a tradição e a cultura oral dos lugares onde estamos. Muito bem. Em jeito de resumo, quem quiser contar consigo tem que ir à Moraria, não é? Tem Portanto, que ir é à o Projeto Moraria. Mãe. A última quarta-feira de cada mês às 19h. Exatamente. Renovar a Moraria. É, a Moraria tem... está aqui. Este é que é o catálogo dos contos Isso é que é o catálogo, tradicionais isso é portugueses. uma monstruosidade Meu Deus, que aí está. Uma monstruosidade E são mesmo. 2 volumes. Estão aqui 800 páginas. Mais. E são 2 volumes. O primeiro volume é só para especialistas, não é para meter medo. Exato, é para si. Portanto, todos os contos que existem, catalogados e classificados, segundo o Sistema de Classificação Internacional, não interessa nada, tudo isto, mas o segundo volume tem uma versão de cada conto tipo. Ai, meu Deus. Portanto, e temos aí elencados todos os contos que ocorrem em Portugal, E as localidades onde começaram a ser exatamente, contados. já publicados ou inéditos, Sim. e que foram recolhidos desde o século XIX. Portanto, isso é monstro, o que aí está. É e depois mesmo. temos, num segundo volume, um exemplo de cada conto. Exatamente. Portanto, Com um isto índice é uma bíblia em 2 volumes dos contadores de histórias. É. E a professora Isabel Cardigos, que é a nossa especialista, quando sai o catálogo, que foi o ano passado, disse assim: já está tão desatualizado. Porque esse é o problema da Pois é. tradição oral. No momento em que se fixa, já está desatualizada, porque todos os dias se contam novas versões.
Todas as não é? pessoas, e quem não conta um para, conto, é um fluxo, acrescenta um ponto. acrescenta um ponto, faz parte, não é? Há algum conto universal que seja contado aqui, na China, na Austrália, também em Cabo Verde? Muitos. Há muitos. Muitos. A carochinha, por exemplo. Sim, e os carochinha três toda a porquinhos gente- também. Também. A carochinha viaja mais. É. Os três porquinhos, sim. Vai mudando o bicho, de Exato. continente para continente. De carochinha à formiguinha ou ratinho. Mas Mas a história é aquela. mantém-se, a história mantém-se. Muito sim. bem. Olha, foi um prazer falar consigo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Até breve, na última quarta-feira de cada mês, na Obrigada. Moraria, no Contaria. E é ótimo estar com alguém que está a viver um sonho. Obrigada. E a passá-lo todos os dias a alguém. Muito obrigada. Muito obrigada, E um grande obrigada. aplauso para a nossa convidada, para a Ana. Obrigada. Nós temos mais histórias para